Oi, galera! Hoje no nosso primeiro episódio do AprovaCast a gente vai falar sobre o CNU, o Concurso Nacional Unificado. Se você sonha em passar no concurso federal, esse episódio é obrigatório, tá? Uma aprovação, mais de 6 mil vagas, salários que passam de 16 mil. E hoje a gente vai te ajudar a entender melhor como ele funciona. Tô com um convidado especial aqui que vai te ajudar a entender melhor o CNU, o Tarcísio, que foi aprovado no concurso do TST e foi nomeado pelo STF. E assim ele traz uma visão de quem já viveu essa preparação na prática. Tudo bem, Tarcísio? Tudo bem, Esté. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco dessa minha experiência. Mas agora, eu queria, Tarcísio, que você contasse um pouco para a galera da sua jornada, da sua história, como foi ser aprovado, estudar para um concurso, o que você faz hoje em dia e como você chegou até aqui. Bom, Esté, enfim, eu acho que o estudo para concurso ele é extremamente individual, né? Porque a gente está falando dos sonhos das pessoas e cada um sabe aonde o calo aperta, digamos assim, na hora de estudar, né? Onde estão ali as suas facilidades, as matérias que você tem mais aptidão, qual que é o teu sonho final, né? Qual que é o cargo que você almeja. Nem sempre você vai começar na área do funcionalismo público por aquele cargo dos sonhos, né? Você precisa ter uma estratégia até você montar um plano de carreira dentro do funcionalismo público. Isso é muito importante, você se conhecer, não somente conhecer a banca, mas se conhecer também para você tirar o melhor do edital. Existe um livro que ele é curtinho, eu quero indicar aqui para todo mundo que está fazendo essa preparação, que é A Arte da Guerra. E esse livro ele diz... Ele é excelente, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito e que eu levo para a vida, que é o seguinte: aquele que conhece o seu inimigo e se conhece, ele não precisa temer 100 batalhas. Ou seja, tão importante quanto você conhecer as suas qualidades como candidato, né? Aquelas matérias que você vai melhor, aquelas matérias que você consegue responder mais questões, é você conhecer não somente a banca e o edital. E aqui a gente coloca inimigo de uma forma metafórica, né? O edital e muito menos a banca são nossos inimigos, mas é o ponto de desafio que você precisa superar na hora de fazer um concurso público. Então, você precisa ler com calma o edital, como se você estivesse lendo ali uma matéria de fato de conteúdo programático, de estudo, porque existem alguns pontos dentro dessa prova, dentro desse concurso, que eles valem mais pontos, menos pontos. Uma caneta na cor errada pode te eliminar no dia da prova. Então, se você não está acostumado a lidar com esse ambiente de pressão, é muito importante que ao longo da sua preparação você faça esses simulados mesmo. E aí, falando de fato da minha preparação, ela foi muito pautada em resolução de questões. Então foi talvez o que me ajudou a chegar num sucesso, né? Hoje você até me perguntou o que eu faço hoje em dia, né? Eu fiz o ciclo do concurseiro completo, né? Do sonho a assinar o termo de posse, mas hoje eu não sou um funcionário público, eu optei por seguir carreira, na iniciativa privada. Hoje eu trabalho com tecnologia, com inteligência artificial e automações, mas eu passei por esse sonho, né, de almejar e sonhar ali com o funcionalismo público também. É muito importante eu dizer aqui que essa preparação ela começa no dia que você escolhe prestar esse concurso, né? Então, quando você começa a ir atrás das informações do órgão que você quer, um dia estar trabalhando, saber como que é a rotina das pessoas, como que é o processo de trabalho ali no dia a dia, porque isso é muito importante também, Esté. As pessoas, quando elas vão fazer um concurso público, elas miram somente na remuneração final. E não que isso não seja importante, mas é atrativo, mas você precisa lembrar que você está tratando não só da sua carreira, ou seja, o que você vai fazer teoricamente aqui para o resto da sua vida, mas que você vai ser um servidor público, você está ali para servir a população. Então você precisa entender se você tem a aptidão mesmo de fazer aquilo, exatamente. Então, eu acho que até um adendo nisso que você tinha falado da questão de até a cor da caneta pode te reprovar. Uma das coisas que eu vi, que realmente eu não coloquei ali, mas que você precisa pedir permissão, por exemplo, para ir no banheiro. Não sabia disso. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo, eu ia reprovar o concurso por conta disso. Então, é bem importante prestar atenção nesses detalhes também, né? Exatamente. E você saber montar um bom plano de estudos, né? Entendendo quanto tempo você tem, né? Se você está iniciando o estudo do zero, ou se você já tem certo conhecimento, quanto tempo você tem de estudo até o dia da prova, né? Quanto vale em termos de pontuação cada matéria que você está estudando, quais são as suas forças e as suas fraquezas em relação à matéria mesmo, como que você está indo em relação ao acerto de questões nos simulados que você está fazendo e meter as caras nos livros ali, nos materiais, nas questões, porque
no Aprova Concursos, porque o sonho ele é individual, né? No dia da prova é você, o papel e a caneta. Então, você não vai ter ninguém ali com você, você não vai ter uma videoaula junto, você não vai ter ali o simulado de questões para fazer na hora. É você e o seu conhecimento. Então, é confiar no processo, né? Confiar que eu enxergo o concurso público quase como uma fila dos mais preparados, né? Então, talvez se você não conseguir passar de primeira, como foi o meu caso, você insiste no seu sonho, porque eu tenho certeza que se você levar a sério, principalmente a resolução de questões, você vai progredindo a ponto de você ser nomeado e realizar o seu sonho e, claro, crescer cada vez mais no funcionalismo público. Então, vamos começar a entender como funciona o CNU. Concurso Nacional Unificado. Mais de 20 órgãos juntos e o candidato escolhe um dos 9 blocos temáticos e dentro de cada bloco você concorre a vagas automaticamente em todo o Brasil. Os cargos são de nível médio, técnico e superior, com provas aplicadas em todo o Brasil. Então, por exemplo, se você escolher um bloco e aí quer mudar, você precisa ficar atento ao prazo de inscrição, porque você só pode mudar o bloco dentro desse prazo, que inclusive é até o dia 20 de julho. Bem importante esse prazo, Esther. E chegou a hora, então, de eu falar como funciona a prova do CNU. Tem muita gente que tem dúvida, então hoje a gente está aqui para destrinchar esse certame tão importante para os concurseiros aí que sonham com uma vaga no funcionalismo público federal aqui do Brasil. Então a prova do CNU, ela tem duas partes, a objetiva e a discursiva. E aí que muita gente boa escorrega por falta de atenção nos detalhes, aquele detalhezinho de edital que pode fazer toda a diferença. Então a prova ela é dividida em duas partes, a objetiva e a discursiva, e na objetiva você vai encarar 68 questões, sendo 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos, direto do seu bloco. Só que tem um detalhe que muda tudo, a banca é a FGV, e quem já prestou sabe, eles adoram uma interpretação sutil, aquela pegadinha conceitual, e um texto que parece fácil, mas te leva ali para o erro, né? Então isso é intencional, tem que prestar bastante atenção para não cair na pegadinha da banca. Agora, sobre a redação, ela é obrigatória e vale até 30 pontos. Pode ser o motivo da sua aprovação ou eliminação. É uma redação dissertativa e argumentativa com até 30 linhas. Em alguns blocos, o tema é mais técnico, em outros, mais geral, tipo ética, cidadania, serviço público. Então, para falar aqui dos blocos agora, galera, a gente leu o edital, a gente deu uma estudada, mas como são termos muito técnicos, a gente vai ler aqui para vocês e ajudar vocês a entenderem, assim como a gente está entendendo aqui junto. Então, o primeiro bloco, Seguridade Social. Esse bloco é voltado para quem é da área de saúde, assistência social ou previdência. Aqui a gente está falando de cargos voltados para políticas públicas que lidam diretamente com a população. Então, aí na prática, você vai trabalhar com análise e execução de políticas sociais. Estel, o estudo ele tem que ser focado em SUS, LOAS, direitos sociais, ética profissional, exatamente conforme ali o bloco que você escolheu. E você precisa estar pronto para resolver questões com dilemas práticos, estudos de caso e tudo isso, obviamente, no ritmo da FGV com bastante pegadinha. E passando para o bloco 2, que é cultura e educação, a gente pode falar que ele é voltado mais para quem tem aquela formação em pedagogia, letras, história, filosofia, artes e quer trabalhar com política pública educacional e cultural. Então aqui o trabalho é mais de planejamento, análise e fomento de projetos. A FGV cobra análise de políticas educacionais, cultura, inclusão e a redação pesa demais nesse bloco. Inclusive, se eu fosse prestar o concurso do CNU e fosse escolher um bloco, escolheria esse, porque eu já trabalhei com Secretaria de Cultura, então é realmente muito legal. Se você quer passar no bloco 2, aproveita aí para fazer muita redação e treinar essa parte. Então, partindo aqui para o bloco 3, que é de Ciência, Dados e Tecnologia, é um bloco mais técnico, né? Para quem vem de TI, Ciência de Dados, Estatísticas, e os cargos aqui são voltados para digitalização de Estado, inovação tecnológica, segurança da informação, análise de sistemas e dados estratégicos. Bom, Esté, você pode ser lotado no Ministério da Gestão, IBGE, IPEA ou em departamentos que tratam de governança digital. E o conteúdo é puxado, viu? Foco total em algoritmos, estrutura de dados, modelagem estatística, arquitetura de sistema, realmente para quem tem uma aptidão já
para essa área de tecnologia. E partindo para o bloco 4, que se trata de engenharia e arquitetura, ele é mais voltado para quem vem das engenharias, né, ou arquitetura também. E depois de anos sem grandes concursos federais na área, essa é uma oportunidade raríssima para quem estava esperando aí uma oportunidade de entrar no funcionalismo público federal, vindo das áreas de engenharia e arquitetura. Então aqui você pode atuar em ministérios, DENIT, órgãos ligados a obras públicas, planejamento urbano, infraestrutura e logística também. Então os cargos envolvem análise e fiscalização de projetos e execução de obras públicas. Dá para estudar focando em normas técnicas, materiais, orçamentos de obra e planejamento urbano. Então aqui partindo para o bloco 5, que é o bloco mais amplo do CNU, que são mais de 1.100 vagas, administração. Aqui você vai atuar em praticamente qualquer órgão federal, planejamento, orçamento, controle interno, gestão de pessoas, contratos e processos. Então, aquela administração bem básica. Bom, isso muita gente subestima, acho que já sabe de administração, porque viu isso na faculdade, trabalha na área, enfim, trabalha na empresa da família, mas a FGV adora conceitos com sutilezas tipo ética, administração pública, ciclo orçamentário. Então são conceitos que, se você não estudar, você não vai dominar a nível de prova. E avançando para o bloco 6, que é o de desenvolvimento socioeconômico, ele é para quem tem formação em economia, RI, ciências sociais e áreas que analisam o país como sistema. Então o trabalho é técnico, você vai atuar em análise de políticas públicas, desenvolvimento regional, indicadores sociais e econômicos. E obviamente não precisa falar que você precisa ter aptidão para essa área também. Então esse é um bloco de leitura de cenário, então você vai precisar lá olhar o gráfico e dizer o que aquilo significa. Então dá para estudar bastante cruzando a teoria econômica com realidade brasileira, então inflação, desigualdade, produtividade, etc. Partindo aqui para o bloco 7, que é de justiça e defesa, esse bloco é para quem tem perfil analítico e jurídico, direito, segurança pública, relações internacionais, ciências políticas. Aqui você vai poder atuar no Ministério da Justiça, CGU, AGU, órgãos de controle, direitos humanos e políticas institucionais. É o bloco onde você precisa unir interpretação de lei com visão estratégica do papel do Estado, estudar com foco em direito constitucional, administrativo, penal, direitos humanos, teoria do Estado, enfim. Partindo aqui para os últimos blocos, a gente vai falar do bloco 8. Bloco 8, saúde, que é para quem tem formação técnica em área da saúde, então ali, técnico de enfermagem, agente, auxiliar, ou seja, cargos que exigem curso técnico específico da área de saúde. Agora, enfim, o bloco 9 de regulação, ele é diferente, é para quem tem ensino médio completo, sem precisar de curso técnico, e as vagas são em órgãos que lidam com regulação, fiscalização e suporte administrativo também. Ou seja, se você quer entrar no serviço público sem precisar de formação técnica, o bloco 9 ele é o caminho mais direto. Então agora que a gente terminou aqui de falar sobre os blocos, eu vou te falar uma lista de coisas que reprovam o CNU. Na verdade, de cursos no geral, mas em específico para você prestar atenção, porque isso pode te fazer reprovar, às vezes só por você não saber. Então ali o básico: conversar com outro candidato, levar celular ou relógio fora de envelope lacrado, usar anotações, apostilas ali, famoso colar na prova, recusar o detector de metal ou a coleta de impressão digital, principalmente chegar atrasado ou tentar entrar após o fechamento dos portões, receber objetos de fora ou de contato externo, desrespeitar fiscal ou outro candidato e, claro, reprovar na prova. Muito bom, esse aí tem mais. Qualquer fraude comprovada pela banca, mesmo depois de prova, também anula seu resultado. Então, não é só estudar, é respeitar as regras do edital até o último segundo de preparação. Se tem uma coisa que a gente viu aqui hoje é que o CNU não é um concurso comum, ele não é fácil, nenhum concurso é. Mas o CNU é uma prova que exige escolha estratégica e foco, então você precisa estudar muito, então vamos aí estudar para a prova, gente. Galera, é exatamente por isso que o Aprova existe, tá? A gente entra com você desde o começo, a gente te ajuda a escolher o bloco certo, inclusive se você tiver com alguma dúvida sobre como escolher o bloco, pode chamar a gente lá no Insta, coloca aqui @provaconcursos que eu vou responder você, te ajudar lá a escolher o seu bloco. Também qualquer outra dúvida que você não tenha sanado aqui no nosso vídeo, pode mandar lá que a gente vai responder. Então, com a prova, a gente monta um plano de estudos que encaixe na sua rotina, entrega só o que realmente cai na FGV e ainda acompanha a sua evolução. Inclusive no QR Code que está aqui na tela, ele te leva direto para o nosso curso do CNU. Tá tudo lá. Plano, foco, direcionamento, conteúdo certo, não tem distração. É para quem quer passar mesmo, tá? Então, se esse papo fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, se clareou as coisas, suas dúvidas aí sobre o CNU,
Já deixa aqui nos comentários o que mais te ajudou e a gente vai tentar seguir trazendo esse tipo de conteúdo sempre para quem vive aí nos concursos de verdade. E a gente também tá com um cupom de desconto, que eu não tô lembrando qual que é agora. Pode falar aí, produção, qual que é o cupom de desconto do CNU? AprovaCast 01. AprovaCast 01. Então esse aí é o cupom de desconto direto pro nosso curso do CNU. Acesse o QR Code aqui na tela, use esse cupom de desconto e bora estudar junto com a gente lá na prova. De novo, obrigada, Tarcísio, por estar aqui com a gente hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o CNU. E até logo. Obrigado, Esté, obrigado pelo convite. Você que está se preparando para o seu sonho, para o seu concurso, bons estudos, foco, dedicação e acesse aí o site do Aprova com o cupom que foi liberado que vocês não vão se arrepender. E até a próxima.